Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Gotinhas da verdade. Em mais uma jornada de aprendizado na palavra profética. Daniel 9, verso 27, está escrito: Ele fará um pacto firme com muitos, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Você já sabe que esta menção aqui é sobre o anticristo. Profecia de Daniel 9, versos 24 a 27. E agora, na última semana, a última semana das 70, ou seja, os 7 últimos anos do governo do homem. Aliás, a gente diz governo do homem, mas dizendo em potencial, porque em realidade será uma associação de governo entre Satanás e o homem, mas é lógico, terminando o tempo do homem. Vamos começar com uma pergunta. Por que este governante faz uma aliança com muitos e na metade do período, na metade dos 7 anos, isto é, depois de 3 anos e meio, ele viola a aliança? Mas por que um governante político? Qual é a razão de um governo violar um tratado, uma aliança e começar esta violação na área religiosa? Vamos questionar este fato. Quando se termina um acordo entre governos e governos, normalmente esse desacordo é gerado por desavenças administrativas, desavenças políticas, mas este aqui, ou este será diferente. Ele vai intrigar. A quebra da aliança tem implicações justamente na área religiosa. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Eu continuo perguntando: qual é a razão de começar assim, envolvendo diretamente o povo de Deus? Basta lembrar, no Império Grego,
não foi diferente, embora a razão era similar, mas com algumas diferenças. Lembre que Antíoco Epifânio, mais ou menos no ano 168 antes de Cristo, à frente do Império Grego, ele que ia de conquista em conquista, e sendo os gregos de linha religiosa pagã, Antíoco Epifânio tinha o seu Deus, tinha o seu padroeiro, e nessas conquistas, além de conquistar os países, os povos, politicamente, ele quis conquistar no sentido religioso, mas ele encontrou um obstáculo. Entre aqueles países, o único país que era monoteísta, isto é, que adorava um só Deus, era Israel. E Israel, cuja capital, Jerusalém, cuja cidade estava o seu templo, o centro de adoração, era onde a nação sacrificava, reunia para celebrar, para adorar, mas uma adoração monoteísta. Só adoravam o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. E agora, o Antíoco queria implantar um ecumenismo religioso, mas os judeus se opuseram, adoravam unicamente o Deus vivo. Isto provocou a invasão de Israel, a invasão do templo, a profanação do santuário. Antíoco roubou o ouro do templo. Antíoco implantou ou quis implantar a sua adoração, a adoração do seu Deus no templo, proibiu o sacrifício contínuo. É desse mesmo sacrifício que está falando que o anticristo vai implicar no seu reinado. Mas continuando a falar de Antíoco Epifânio, que é o tipo do anticristo, jogou o sacrifício por terra, colocou no templo o seu padroeiro, misericórdia para o povo de Deus, sacrificou no altar, sacrificou porcos, o que para os judeus eram animais imundos. Enfim, o templo foi profanado. E agora, na profecia das 70 semanas, a gente vê o anjo Gabriel profetizando, nos mostrando que na última semana
no último governo da terra, na metade do período, depois de 3 anos e meio, será violada a aliança, o pacto, e será proibido o culto, será proibida a adoração. Notou? Acontecimentos similares, paralelos, nos vídeos posteriores. Veremos em detalhes como tudo isso acontecerá. E vamos entender por que um acordo político, por que um pacto político será desfeito com o seu titular tendo implicações na vida religiosa do povo. Vem comigo nos próximos vídeos e vamos aprender juntos. Amém e amém.